Quando a gente fala em fundos imobiliários hoje, já vem logo o MXRF11 na cabeça. Mas hoje existem fundos imobiliários que pagam mais dividendos e são até mais descontados que o MXRF11, já que esse fundo se tornou extremamente famoso no mercado de fundo imobiliário e muito querido por todos os investidores. Hoje eu vou tentar trazer alguns fundos para vocês que custam mais barato que o MXRF11 e ainda pagam mais dividendos. É uma forma de você ampliar sua visão no mercado de fundos imobiliários e entender que existem fundos melhores que o MXRF11 que muitas vezes custam até mais barato que ele, então não precisa você ficar pagando caro aí no MXRF11. Lembrando vocês aqui que todos os fundos que eu vou trazer hoje são fundos base 10, pagam um bom dividend yield, mas que são extremamente seguros também. O primeiro fundo imobiliário que eu vou trazer para vocês hoje é o Vigir11. Bom pessoal, o Vigir hoje custando cerca de R$ 9,88 e tem um dividend yield de 15%. É um fundo que nos últimos anos vem sofrendo um pouco, porém agora está mostrando uma recuperação. A gente vê que na média ele continua sempre nessa média de 10, 9 reais, nunca ultrapassa muito isso. Olhando o PVP, a gente vê que ele está um pouquinho acima do valor patrimonial, sendo que seu valor justo é de R$ 9,64. É um fundo que tem hoje mais de 1 bilhão de patrimônio, tem cerca de 204 mil cotistas, um grande número de cotistas, e aqui a gente olha o dividendo. Ele vem pagando aí na média 11, 12 centavos há um bom tempo esse valor, desde o ano passado. Então mostra o quê? Que esse fundo ele tem uma constância, e seu pagamento está sempre aí entre o dia 17 e o dia 20 de todo mês. Não foge muito dessa regra. A gente vê, ó, ele vem pagando bem nos últimos anos, por isso que o dividend yield dele está extremamente alto. E aqui eu acho que é o principal que a gente tem que destacar desse fundo, é que ele é um fundo totalmente de CRI. O que é o CRI? É o Certificado de Recebível Imobiliário. Ele empresta dinheiro para algumas empresas e essas empresas pagam esse valor a um juros. E esses juros eles distribuem para o cotista. Então esse fundo é 100% de CRI. E esses CRIs estão 98% alocados em CDI. Então eles funcionam junto com a taxa Selic. Obviamente que se a taxa Selic desce, esse fundo diminui um pouco os rendimentos. Logo, sua cota diminui um pouco. Se a sua taxa Selic sobe, ele também sobe. É um fundo no geral até que bem diversificado, mas tem que tomar alguns cuidados nele em relação a esses CRIs. É bom você fazer algumas pesquisas para saber mais como é que funciona antes de estar investindo. Bom pessoal, o próximo fundo imobiliário é o XPCA, um Fiagro, está presente aí na nossa bolsa. Bom pessoal, o XPCA 11 custando hoje cerca de R$ 9,35. É um Fiagro, tem um dividend yield de 16%, então significa que é um fundo de um pouco mais risco, porém paga mais. Está bem descontado nos últimos 12 meses, um desconto de cerca de 14%. Quando a gente olha o preço sobre o valor patrimonial dele, ainda está descontado. O valor justo dele está em R$ 9,48, então ele está com cerca de 1% de desconto. Tem cerca de 67 mil cotistas, é um fundo de tamanho mediano, e aí ele vem pagando dividendo, vem pagando aí entre 11 e 14 centavos. Para esse mês agora de setembro, ele vai pagar cerca de 14 centavos, um dividend yield muito alto. E a gente vê que quando ele faz os pagamentos, é sempre ali entre o dia 15 e o dia 14 de cada mês. Varia bastante, mas entre o dia 13 e 17 por aí, ele sempre vai estar realizando esses pagamentos. E aí ele é um fundo que investe praticamente tudo em CRA, é o Certificado de Recebível do Agronegócio. Ele funciona igual os CRIs, porém é do agronegócio. E aí esses CRIs estão basicamente divididos entre CDI e IPCA, sendo a parte CDI mais forte na carteira. E aqui a gente vê a carteira do fundo. Muito interessante, tem algumas concentrações, mas nada demais. Vale a pena fazer uma análise completa depois. E bom, pessoal, é sempre bom lembrar que quando a gente trata de fundos imobiliários, a gente também trata de algum risco. Então é preciso tomar muito cuidado quando você está investindo em fundos imobiliários. Principalmente alguns fundos que têm alguma alocação muito duvidosa, possuem taxas que pagam um dividend yield muito alto, 19, 20%, e até mesmo aqueles que possuem alguma concentração. É preciso tomar muito cuidado quando está investindo em fundos imobiliários e sempre fazer uma análise completa. A diversificação também é muito importante. Nunca coloque todas as suas fichas dentro de um pote, ou seja, nunca invista todo o seu dinheiro em um único fundo imobiliário. Sempre diversifique. O ideal é ter entre 5 a 15 fundos imobiliários na carteira. Se você tem mais tempo para poder estar acompanhando, você pode ter ali cerca de 10 a 12 fundos imobiliários. Se você tem menos tempo, você diminui, mas obviamente é sempre importante diversificar, porque se um fundo imobiliário acaba falindo ou algo do tipo, você não vai ser tão impactado quanto poderia ser. É a mesma coisa que você colocar todo o seu dinheiro no Banco do Brasil. Se o Banco do Brasil vai à falência hoje, você perde todo o seu dinheiro. Então nos investimentos funciona da mesma maneira. E o terceiro fundo imobiliário é o VGHF11, um fundo de papel muito interessante. E o VGHF11 está custando hoje cerca de R$ 9,52, tem um dividend yield de cerca de 13% e uma desvalorização de 3% nos últimos 12 meses. Quando a gente olha o gráfico desse fundo, já vê que ele chegou a custar até 10,54, porém caiu bastante e agora ele vem se recuperando. Está um pouco acima do seu valor patrimonial, cerca de 1%. O seu valor justo é cerca de R$ 9,42 e é um fundo que tem um patrimônio de mais de 600 milhões de reais. Tem muitos cotistas, cerca de 274 mil, e o dividendo dele, ele vem pagando aí há um bom tempo, entre 10 e 12 centavos, e a gente vê que esses pagamentos dele sempre realizados entre o dia 7 e o dia 10 de todo mês, mas ele vem entregando essa constante de dividendos há mais de 6 meses, então traz uma segurança maior, uma estabilidade maior. E ele é um fundo um pouco diferente, ele tem alguns CRIs na carteira, tem alguns FIDCs, tem
tem alguns fundos imobiliários e também tem ações que ele usa para fazer giro da carteira e conseguir gerar um lucro maior para os cotistas. A gente vê que a carteira dele está bem focada no IPCA, mas tem uma parte também em CDI. E aqui mostra a estratégia dele. A estratégia renda é a estratégia que vai dar dividendos todo mês ali para o fundo. Todo mês a gente vai ter os pagamentos sendo realizados corretamente. E a estratégia valor é que ele usa já para fazer umas apostas. Ele compra uma ação a um valor, espera ela subir, vende e esse lucro ele distribui. Ele faz isso com fundos imobiliários, com ações, com FIDCs. Então é uma estratégia um pouco diferente de alguns outros fundos. É muito interessante, vale sim a pena dar uma analisada. E o quarto fundo imobiliário é um fundo imobiliário pouco conhecido, não tem muita gente que investe, poucas pessoas falam dele até mesmo no YouTube, que é o Apto 11. Ele traz uma visão um pouco diferente. Ele investe em CRIs e também tem apartamentos que ele aluga. É uma visão um pouco diferente. Vamos conferir. E bom, o Apto 11 hoje está custando cerca de R$ 9,80. Tem um dividend yield de cerca de 12%, 12,50% e está com uma valorização nos últimos 12 meses de cerca de 7%. A gente vê o gráfico dele que ele caiu bastante, chegou até a custar R$ 8,00 e agora vem se recuperando um pouco. Ainda está bem descontado em relação ao patrimonial, cerca de 7%, e o seu valor justo é em R$ 10,50. É um fundo que tem apenas 8 mil cotistas e o seu patrimônio está em cerca de 42 milhões. Então, como eu falei para vocês, é um fundo que ainda está muito no início, então ele está começando a engatinhar. Quem sabe para o futuro ele pode trazer coisas boas para a gente. E ele vem pagando essa média de 10, 9, 11 centavos, vem variando bastante, mas na média ele está pagando os 10 centavos. E aqui a gente vê os pagamentos dele. Varia um pouco, mas é sempre entre o dia 19 e o dia 22 de cada mês. Não foge disso. Olhando a composição da carteira dele, é bem interessante. A gente vê a carteira focada um pouco no IPCA, com a taxa de IPCA mais 9%, focado principalmente em São Paulo. E aqui a gente vê a localização das garantias dele também, muito interessante. E aqui são as principais posições do fundo. Ele tem alguns CRIs na carteira, cerca de 57%. E ele também tem imóveis que ele aluga, são apartamentos, cerca de 39% são imóveis. E aqui a gente vê, ó, ele tem apartamentos nesses imóveis e eles alugam. Tem 19 unidades no Jardins, 3 no Clarion e uma unidade no Style Home. Então, muito diferenciada a ideia desse fundo, vale a pena conferir. Bom, pessoal, no geral são esses 4 fundos imobiliários que estão custando mais barato que o MXRF11 e tem um dividend yield maior que ele. Muitas vezes o pessoal fica perdendo tempo investindo no MXRF11, às vezes pagando R$ 11 no fundo, enquanto a gente tem boas oportunidades no mercado. Basta pesquisar e entender um pouco mais. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês a entender um pouco mais sobre esses fundos imobiliários e estudem muito bem antes de investir em qualquer um desses fundos. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação. E o site que eu usei é o Status Invest. Se você quiser usar ele para poder acompanhar a sua carteira, é um site excelente. Vale conferir, confere aqui na descrição que vai estar muito top. Então é isso, tamo junto, até a próxima e falou!